A paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta em nosso conteúdo do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o livro de Ruth. E no conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a decisão das mulheres. Noemi decide se voltar à sua terra natal, dá a Ruth e Orfa aconselhamentos para retornarem a Moabe, seu povo. Orfa acata o conselho e volta para Moabe. Mas Ruth decide-se por convicções de fé em Jeová e pelo amor à sua sogra, ela decide se acompanhá-la para Belém de Judá. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando a frustração de Noemi em Belém de Judá. Peço que você compartilhe esta palavra, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal. E fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar sua vida e a vida de tantas outras pessoas amantes da palavra de Deus. São análises simples, porém, análises fiel ao sentido das Escrituras. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 1, versículos 19 ao 22. Nesta escritura, chegando a Belém, Noemi diz a seus velhos amigos: não a chame de Noemi, que significa uma pessoa alegre, mas que a chame de Mara, que significa algo muito amargo. Por que Noemi estava tão frustrada, tão aborrecida, tão cheia de angústia? Analisamos aqui no texto, vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado. Belém era uma cidade pequena. A família de Elimeleque era muito conhecida na região, bem abastecida economicamente quando foram para Moabe. Ficou alvoroçado por causa delas. Noemi e uma acompanhante estrangeira. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, ouvindo aqueles murmúrios e caminhando entre o povo da cidade, ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso, escute isso aqui, grave isto aqui, reflita isto aqui. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito
amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Olha isto aqui. O Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou. Olha isto aqui. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso, olha isto aqui. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Será que Noemi estava frustrada, aborrecida? Não precisa nem questionamentos para entender essa escritura. A minha pergunta para você que me escuta, que me dá o privilégio de aprender comigo as escrituras, a minha pergunta é: Deus era culpado pela amargura de Noemi, conforme vimos? Vimos no texto pelo menos 3 vezes ela atribuindo a Deus o fracasso da sua vida, os seus aborrecimentos, atribuindo a Deus como o culpado. Ela diz que o peso de sua mão sobre ela, no versículo 13, via de Deus, que Deus era o culpado daquilo. Olha o que ela diz no verso 13. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela acusando Deus de tê-lo pesado as suas mãos sobre Noemi. Isso é verdade? Uma coisa eu digo para você: Deus não tem culpa nenhuma no cartório. Isso é coisa da imaginação dela. Veremos a poucos instantes que a vida humana é feita de escolhas. Você decide como viver e como quer viver e onde você quer viver. Não é Deus. Pois quando Deus manda, quando Deus envia, a segurança é garantida. Ela diz, e vimos no versículo 20, que a sua amargura vinha de Deus, que Deus causou a amargura no coração desta mulher. E mais uma vez, isso não é verdade. Ela diz que Deus lhes fez pobre, tirou seus bens, tirou suas economias e colocou em desgraça. O que nós podemos entender aqui é que Deus permitiu que ela passasse por isso. Permitiu que as suas escolhas lhes propusessem os seus próprios resultados. De fato, Deus permitiu que Noemi passasse por aquelas tragédias, mas Deus não obrigou a seguir com uma amargura de vida. Mas a própria Noemi era responsável pelos seus atos e pelas suas próprias escolhas de vida. Lembra do primeiro vídeo, quando Elimeleque decidiu ir embora de Belém por causa dos pecadores, por causa da apostasia, da idolatria, de tantas coisas? Deus castiga Belém e Israel. Ele achou que poderia driblar Deus e fugiu, foi embora para Belém.
E as suas escolhas trouxe tragédia na família. As escolhas da família. A morte de 3 cidadãos. 3 mortos e 3 viúvas. Que culpa tem Deus no cartório? Nenhuma. Agora em Belém de Judá, Noemi começa a observar a recepção das pessoas ali. Não é a Noemi que saiu daqui toda poderosa? Olha agora, ela está retornando. E ela escutou. E o nome Noemi, uma pessoa alegre, formidável, não estava combinando com a situação do momento. E ela logo respondeu, ou corrigindo aquilo. Não me chamem de Noemi. Não, me chamem de Mara. Porque Deus, sempre Deus, me pôs em desgraça, pesou a mão sobre mim. E Deus permitiu tudo isto para que ela aprendesse. Pois Deus termina convertendo as angústias, as situações, em bênçãos, bênçãos que ela nem imaginava. Ruth, portanto, agora acompanhada da sua sogra, sofre pela fé alguns tratamentos no meio dos israelitas, pois ela era uma moabita, uma estrangeira, o que não era muito bem quisto no meio das mulheres israelitas. Então, Ruth sofreu muitas humilhações, discriminações raciais, discriminações por causa do idioma e tantas outras coisas, mas Ruth tinha uma determinação em sua vida. Ela tinha fé no Deus de Israel. Ela tinha uma fragulha de esperança na sua alma de que Jeová iria fazer uma reviravolta, um rebuliço, e lhes daria uma vitória esplêndida. Por isso ela não contou com as críticas, ela fez que nem fez Saul. Tampou seus ouvidos para não ouvir as críticas destrutivas e seguiu nos seus ideais. Tem uma coisa interessante no livro que, quando menciona Ruth, você vai ver isto aqui, se você acompanhar. Embora o seu nome significa uma pessoa amorosa, uma pessoa que faz amizade, uma pessoa que se dá bem com as outras pessoas, mesmo assim, ela é citada em todo o livro como Ruth, a Moabita. Porque o escritor focaliza justamente essa identificação de Ruth, a Moabita. Justamente porque ela era discriminada ali. E quando diziam Ruth, a Moabita, queriam passar a imagem para a sociedade hebreia de que aquela mulher pertencia a um povo desprezado, a um povo idólatra, a um povo que tivera um passado sinistro. Falamos em vídeos anteriores aqui, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló o embriagaram e fizeram sexo com ele, com o próprio pai. Cometeram um incesto e as duas engravidaram, Amon e Moabe. 2 nações vieram à existência, aparentada com o povo de Israel. Talvez por causa dessa história, esta mulher sofre agressões raciais. Mas o que importa é que Ruth tinha fé. Ela tinha um propósito. Ela sabia que Deus converteria
todos aqueles aborrecimentos numa vitória muito grande em sua vida. Em Belém de Judá, Ruth não foi ser uma escritora. Em Belém de Judá, Ruth não foi ser uma auxiliar de escritório, uma advogada, uma pessoa de influência profissional. Não. Em Belém de Judá, dado as situações e as crises que ela enfrentava, o único ofício, o único ganha-pão desta mulher foi como respigadora. Ela foi trabalhar no campo onde tentou ganhar o seu sustento. Agora pobre, humilhada, uma respigadora, uma doméstica, uma pessoa de simples ofícios de vida. Mas uma coisa é certa, Ruth acreditava no Deus de Israel. Embora ela uma pessoa amorosa, uma pessoa sozinha, solícita, e com a sua sogra dentro de Belém de Judá, ela deixava a sua sogra e saía aleatoriamente procurando trabalhar no campo. E é interessante que ela chegou bem na era da cega, da colheita das cevadas. E logo, conforme veremos, por acaso, ela chegou no campo de um cidadão rico para trabalhar ali. Viajante numa terra estranha, numa nova pátria, as coisas não foram fáceis para ela. E a pior coisa que tem é quando você está fora da sua própria língua, dos seus próprios costumes, do seu próprio povo, tentando conviver com a sociedade completamente diferente. É muito humilhante. Somos discriminados. Aqui no Brasil, por exemplo, quando o nordestino, pelo menos na década de 95, vinha para o sul do Brasil, era discriminado. Eu cansei de levar currículos aqui em Curitiba, nas empresas. E quando eu falava que eles observavam o sotaque, desclassificavam o meu currículo. Então não é fácil isto. Porém, mesmo distante da sua pátria, o Senhor Deus não tira os olhos desta mulher. E não demora ele encontrar um cidadão rico chamado Boaz, dono de um campo de muitos segadores, que a contrata para trabalhar ali. Mas veremos isto em nossos próximos conteúdos. Neste conteúdo, portanto, aprendemos que a situação de Noemi era pelas suas próprias escolhas de vida, pelas suas próprias responsabilidades. Vimos aqui que Ruth enfrentou os desafios de uma terra estrangeira. Em pelo menos 4 ou 5 referências, ela é descrita como Ruth a Moabita, mas que nada dessas confusões, desses embargos, nada dessa postura racial destruiu ou abalou a sua fé. Pelo contrário, ela seguia sempre os conselhos da sua sogra.
E a sua sogra lhes dava dicas importantes para que ela pudesse ser bem-sucedida no meio da sociedade de Belém de Judá. Mas isto nós veremos, portanto, em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Finalizo esse conteúdo dizendo a você o seguinte: nunca culpe a Deus pelas suas lágrimas. Nunca culpe a Deus pelos seus tormentos. Nunca, mas nunca mesmo, atribua a Deus pelos seus fracassos e desapontamentos. Não. Deus não tem nada a ver com os praticados da sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você. Embora você desapontou a si mesmo pelas suas escolhas erradas, Deus jamais desistirá de você. Ele está bem do seu lado. Tudo que ele espera é que você caia em si e veja que você é o responsável pelo seu sofrimento e não Deus. E como filho pródigo, procure depender do Pai, retornar ao Pai, pedir perdão ao Pai e voltar a caminhar lado a lado com o Pai Celestial. Que, embora você atribua a Ele seus fracassos e desapontamentos de vida, Ele espera ansiosamente pelo seu abraço. Abrace Jesus. Abrace a Jeová. Ele está pronto e de braços abertos para recebê-lo com muito amor. Noemi aprendeu isto. Ruth tomou posse de muitas bênçãos por causa da fé. E as pessoas lhes prestaram honra. E a coisa se transformou em uma vitória que perdurou até a manjedoura com Maria e José. Que Deus te abençoe. E como eu disse, entre em nosso canal no YouTube, se inscreva ali, deixe o seu joia, a sua pergunta, sua crítica, seu elogio. Leve às pessoas o conhecimento deste canal, desta mensagem. E acredite, o Senhor te recompensará por isto. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.